Graça e paz. Eu vou começar aqui com a introdução de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus traga revelação aos nossos corações. Porque ler a Bíblia sem revelação é como ler um livro qualquer. Ler a Bíblia, como muitos fazem religiosamente, é como ler qualquer livro. A palavra de Deus precisa ser revelada através do Espírito Santo de Deus. Esse louvor, o último, ele diz assim, nós cantamos aqui: minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir para você entrar. Esse louvor, essa adoração, ele está baseado no livro de Mateus. Mateus capítulo 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 estavam com as lamparinas acesas e 5 estavam dormindo, como alguns aqui no culto de vez em quando. Mas não é esse sono que eu estou falando, não. Eu estou falando do sono espiritual. Vontade de dormir, de descansar, dar uma pescada aqui no culto, que faz parte do físico. Tranquilo. É só levantar, passar uma aguinha no rosto. Então, glória a Deus. E aí já dá uma despertada, né, Luquinhas? Mas o sono espiritual é uma tragédia. É muito perigoso. E nós tínhamos 5 virgens que estavam vigiando, que compraram azeite, que esperavam pelo noivo. E as outras estavam como? Brincando de frequentar a igreja, brincando de ser cristão. Estavam adormecidas pelo seu próprio eu, pela sua vontade, eram religiosas e por isso não estavam com expectativas, não estavam esperando o Deus Filho. E isso está acontecendo com milhares de cristãos. E eu fiquei imaginando essa cena. Na minha casa, na minha sala, você possa trazer na sua mente agora essa visão. Você na tua casa, sentado no sofá, sentado lá, TV desligada, é claro, e daqui a pouco você, cadê Jesus? Você vestiu a melhor roupa, o melhor perfume, e você estava ali esperando pelo noivo. Imagina o barulho dos passos de Jesus e você ali com expectativa, com desejo, com anseio, esperando o noivo. Quantos aqui gostam de receber visitas em casa? Você. Tira uma foto ali. Luciane, ela levantou a mão ali. Vai receber hoje, hein? Hoje à noite estaremos lá. Pode ser pizza. Quantos gostam de estar com alguém? Eu gosto de estar com o pastor Doutor. Ele não gosta muito, mas eu gosto de estar com ele, com a Eladia.
Tem alguém que você lembra, alguém que você ama muito, que deseja estar sempre com essa pessoa, e quando essa pessoa combina com você para fazer uma visita, você fica com expectativa, limpa o banheiro, limpa tudo, deixa tudo limpinho, todo preocupado, ansioso, você fica esperando aquela visita. De vez em quando eu vou lá no Carlinhos, mas ele não me chama, mas eu vou lá, entendeu? Mas você tem prazer, você espera, você tem expectativa, você prepara, às vezes você gasta dinheiro para receber aquela pessoa, você quer oferecer o melhor para essa visita. Mas nós tínhamos 5 virgens que não estavam nem aí. Chegou, não preparou nada, não estava esperando, não tinha expectativa de nada. O que aconteceu? Jesus veio. Jesus entra na vida das pessoas que querem. O Espírito Santo de Deus entra na vida das pessoas que querem. Quantos querem? O Espírito Santo de Deus. Essa parábola, ela traz muita revelação, que é o mundo atual do cristianismo hoje, de pessoas que estão dormindo. Eu pensava, eu imaginava que depois da pandemia as pessoas iriam amar mais Jesus, as pessoas iriam ter mais vida de oração e mais intimidade com Ele, porque foi uma desgraça. Eu imaginava que as pessoas iam amar mais o culto do que este mundo, elas iam valorizar mais os cultos, amar mais, ter mais desejo de estar na igreja, porque nós fomos impedidos por um vírus. Mas para muitos piorou. A igreja se derrubou. E tem muita gente querendo fazer a obra sem o azeite. Tem muita gente fazendo coisas dentro da igreja sem o azeite, na naturalidade. São os cristãos naturais. Que religião você é? Religião do naturalismo. O Espírito Santo quer falar, o Espírito Santo quer manifestar os dons, o Espírito Santo quer curar os enfermos e os doentes, ele quer fluir dentro de você, mas cristão que vive uma religião do naturalismo não é cheio do Espírito Santo. Crentes naturais, naturalismo. O que vai ter aqui? O que você faz na igreja? Eu limpo. Se for para o Senhor, maravilha, o Senhor recebe. Se você está fazendo isso de coração para o Senhor recebe. Mas é mais importante esperar o noivo, manter o azeite nas lamparinas, do que fazer coisas dentro da igreja. Alguns me perguntam: você assistiu aquele vídeo no YouTube? Não assisti. Mas por quê? Porque eu estava orando. Porque as pessoas perdem tempo com televisão, com vários vídeos, seja cristão ou não, perde tempo com várias coisas e não tem vida de oração. Estão ouvindo homens ao invés de ouvir o Espírito Santo de Deus. Você lê mais a Bíblia, você ora mais do que você assiste essas coisas, e por muitas vezes psicólogos cristãos. Mas a experiência deles não é a tua experiência. Nós temos que ter experiências com o Espírito Santo nossa, não deles. Nós não estamos aqui para aplaudir, nós não somos espectadores, nós fazemos parte das experiências com o Espírito Santo. Eu escuto, eu assisto, mas eu prefiro a minha experiência com Ele.
Tem muita gente dormindo. Tem muita gente querendo fazer a obra, nem sequer orou. Irmãos, uma coisa que eu sempre faço, eu nunca subo no púlpito, eu nunca faço alguma coisa aqui na igreja sem ter orado. Deus me livre de ser natural. Principalmente os que fazem um louvor aqui e que pegam a palavra. Porque tem que ter fogo aqui no púlpito para incendiar o coração da ovelha e fazer com que a ovelha ame mais Jesus, ame mais as coisas do alto. Deus me livre de subir aqui neste púlpito naturalmente. E livre você também. Porque ai daqueles que fazem a obra relaxadamente. Cuidado, hein? Estão confundindo o amor se esfriando com sono, com cansaço, com preguiça. Está baseado aqui nesse louvor, Mateus 25, parábola das 10 virgens. Tem muita gente que o amor já se esfriou e estão confundindo isso com cansaço, mas não perceberam que já morreram espiritualmente e precisam urgentemente buscar o Espírito Santo de Deus. O nosso celular e a nossa TV de casa, se ela falasse, se o nosso celular falasse, desmentiria todas as nossas desculpas de que não temos tempo para orar e para buscar os filhos. Os olhos do Senhor não estão encobertos. Ninguém pode enganar a Deus. Você pode enganar a si mesmo. É só ver o quanto tempo você gasta no celular e na televisão. Aí Jesus entra na tua casa. O que você vai falar para ele? Ah, Jesus, estou muito ocupado, nem estava te esperando. Você acha que ele vai entrar? Você acha que ele vai arrombar a porta? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, vem Jesus. Vestes brancas, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não dá para receber Jesus na casa, o Espírito Santo de Deus, sem lavar as vestes. Tem que ter um processo de purificação e de santificação. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Eu não imaginava. Por que eu perdi tanto tempo da minha vida ouvindo falar sobre Jesus, anos e anos na igreja, mas eu não percebi que era tão lindo assim. Eu só comecei a perceber depois que eu abri a porta da minha casa, depois que eu comecei a esperar por Ele. Eu não imaginava que era lindo assim. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Apocalipse 19.
os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Próximo é o 14. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. É Jesus. O ano passado, nós fomos a um congresso, uma conferência, e meus amigos estavam lá comigo. Nós estávamos com a pílula do sangue. Quantas pessoas tinham? Umas 12 pessoas naquela pílula. Se não tivesse vendido, a gente ia adesivar com o logo do Galileu para... E eu lembro que eu fiquei desesperado porque eu não me preparei para ir. Aí eu falei, não, preciso orar, porque não é justo eu receber algo que eu nem estou buscando, algo que eu nem estou esperando, não é justo. Preciso me esforçar. E nós ficamos, eu fiquei ali orando na perua e o sangue só, né? Bem, mais ou menos uns 30 minutos, nós chegamos naquele congresso, e eu lembro que minha oração, ela foi: Senhor, tira de mim o medo. Eu pedia para Deus, tira de mim o medo. Estou com muito medo, muitas coisas para resolver, muitas questões, muita muita pressão na mente e no coração. Senhor, eu não sou capaz, eu não consigo. Senhor, me ajuda. E orando ali. Quando eu cheguei naquele lugar, aquela atmosfera de temor de Deus, aquela atmosfera de milagres, de sinais, de maravilhas, de prodígios. Milhares e milhares de pessoas, de homens e de mulheres que estavam ali sedentos, com fome, com sede de Deus. E aquela atmosfera de fome e de sede, de mulheres, de homens que desejavam Jesus, que desejavam o Espírito Santo. Veio uma missionária. Eu estava aqui de olho fechado. E o Serginho vai entender bem o que eu estou falando. E eu de olho fechado aqui, e ela veio com um tradutor e começou a orar, e ele começou a traduzir. Aí ela falou assim para mim: não se preocupe se você cair. Eu era meio resistente com essas questões. Somos pentecostais, mas temos equilíbrio. Tudo, eu tinha essa resistência. E ela começou a falar, ela começou a orar. E eu falei: não, eu não vou cair. Não vou cair. Isso daí, irmãos, na hora que eu percebi, eu estava no chão. Parecia que eu estava flutuando. E é por isso que esse louvor falou muito comigo, porque ele é bíblico, tem palavra. Por isso que produz algo maravilhoso em nossos corações. E quando eu percebi, Jesus estava tirando o medo da minha oração que eu tinha feito. E eu comecei a sorrir, eu comecei a dar risada. Era algo, a palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Era rios de água viva do Espírito Santo fluindo na minha vida. E eu fiquei ali sem saber o que fazer, dando risada. Mas ao mesmo tempo eu estava cheio de temor. E Jesus, eu não conseguia ver por causa dessa luz, com vestes brancas, um ser iluminado, um ser atraente, que é digno de ser desejado. Ele estava ali com o Pai. O Espírito Santo, esse Pai, esse é o Gabriel. Ai, quem sou eu? Quem sou eu? E eles ali me abraçando, tirando medo, tirando a insegurança, tirando as coisas tristes,
a amargura, tudo aquilo que eu estava sentindo, Ele estava ali tirando medo e me dando coragem, me fortalecendo e me renovando para fazer a obra dele. E isso tem acontecido aqui, irmãos. Domingo de manhã tem acontecido aqui. Teve um dia que o pastor Dodô estava pregando aqui, eu não conseguia me conter, porque a presença do Espírito Santo é real. Glória a Deus. Estava ali chorando por dentro. O que é isso? Quem sou eu? Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Depois de toda essa ilustração, tudo que Deus fez e tudo que Deus é, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus é, de Gênesis a Apocalipse, está representado hoje pelo Espírito Santo de Deus. O Deus Espírito Santo que quer nos encher da presença dele. O Consolador, aquele que conforta, aquele que consola, aquele que traz consolo e conforto aos nossos corações, aquele que veio para ficar ao lado, lutar com a gente as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas aflições. Ele é aquele que veio para estar ao nosso lado, para guerrear conosco, para chorar conosco, para nos alegrar e nos levantar todos os dias. O Deus Espírito Santo está aqui. Toda essa beleza, as vestes brancas, os olhos como fogo, toda essa luz, hoje é representada pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos acesso. Aleluia. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, e em especial na igreja. Por que de toda essa introdução, dessa ilustração? Porque nós parecemos que estamos dormindo. Como não desejar ter intimidade? Como não desejar orar e ter relacionamento com esse ser tão brilhante? O Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da Trindade em nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu ali estarei. Jesus está aqui, representado por quem? Por nós. Quando Jesus foi elevado aos céus, Ele falou: eu vou para o meu Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter e nem conhecer, mas Ele habita em vós e estará convosco para sempre. E Ele ensinará todas as coisas, Ele lembrará você de todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não vai acontecer. Diga aí para o seu irmão. Fala, não vai acontecer. Vai acontecer o quê? Se você não querer, não vai acontecer. A gente pode ficar aqui jejuando, orando, indo ao monte. Você pode entrar aqui vazio e sair daqui vazio. Mas como Deus é bom e misericordioso,
mesmo assim, quando a gente não quer, Ele pode te surpreender, assim como eu fui surpreendido naquele congresso. Porque Deus sabe das nossas limitações e das nossas falhas. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pensa bem. Gabriel, não estou com muita vontade não, mas vou começar a buscar. Às vezes está tão enferrujado, tão frio que, né? Toma cuidado. Quando não causa mais terror no teu coração, aí a frieza precisa de ajuda, precisa buscar ajuda. Em Atos, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: todos eles se reuniam sempre. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Atos, capítulo 1, versículo 8: e derramarei sobre vós o meu Espírito, para serem as minhas testemunhas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. O que aquele moço estava fazendo na sala? Estou só te esperando. Desses versículos de Atos capítulo 1, versículo 4, Atos capítulo 1, versículo 8, 4 lições para nós iniciarmos essa série. Você precisa se preparar. Beleza? Vamos sentir firmeza, hein? Quantos querem dar um glória a Deus bem forte para acordar o Jardim Alice? Glória a Deus! A primeira lição: nós precisamos querer. Esperar uma visita, esperar alguém em casa, você precisa o quê? Querer. Eu quero. Simples. E quando você quer, quando você tem esse desejo de querer estar com alguém, envolve renúncia, envolve um esforço de querer estar com a pessoa, de renunciar o tempo, de renunciar o conforto. Você talvez quisesse ficar ali só com a sua família. Eu quero estar com aquela pessoa, eu desejo, eu anseio conhecer, em querer conhecer o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, o Deus do Espírito Santo, o Consolador, aquele que é lindo, aquele que é maravilhoso, aquele que tem luz, aquele que tem santidade, aquele que é amor, aquele que é a mesma espécie, a mesma natureza, o próprio Deus habitando em nós, andando com nós, guiando as nossas vidas. Nós precisamos querer. Qual foi a ordem? Permaneçam, fiquem. E os que ficaram? E os que permaneciam? Eles queriam. Ou você acha que aquele que não queria as coisas espirituais, aquele que não queria nem saber do Espírito Santo, eles permaneceram em Jerusalém? Foram embora. Como muitos, quando Jesus começou com um discurso duro, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo, muitos abandonaram Jesus.
Mas os que permaneceram em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. Todo cristão que já foi regenerado, o cristão que nasceu de novo, o cristão que tem um novo coração, que tem convicção que ele pertence a Jesus, ele tem o Espírito Santo. Os discípulos, antes do Pentecostes, não se preocupem, Mateus 10, não se preocupem com o que vocês vão falar, o Espírito de Deus falará através de vocês. Ué, não tinha acontecido o Pentecostes. Como é que eles expulsavam os demônios? Como é que eles curavam os enfermos e os doentes? Naturalmente? No poder humano? Como Davi lutava com os ursos e os leões? Como Davi derrubou aquele gigante? Vocês acham que foi na força humana? Não tinha acontecido Pentecostes. O derramar do Espírito Santo foi uma promessa da antiga aliança para a nova aliança, profetizada pelo profeta Joel: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre vós, sobre os velhos, sobre as velhas, sobre os jovens, sobre os servos, sobre as servas. Eles terão visões, eles terão os dons, eles pregarão o Evangelho, eles vão curar os enfermos. Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. E essa profecia se cumpre quando Jesus é levado aos céus. Todos nós que somos regenerados, que nascemos de novo, que temos um novo coração, nós temos o Espírito Santo. Mas é diferente de ter o Espírito Santo e de ser possuído pelo Espírito Santo. É diferente. Segunda lição: permanecer. Primeira, querer. Segunda, permanecer, ficar. Sabe por quê, irmãos? O nosso coração tem um trono. Pode ser o coração aqui. Está batendo aí? Vou olhar para ele. Quantos tem um coração aqui? O nosso coração tem um trono. Quando Jesus está no trono do nosso coração, o nosso velho homem, o nosso eu está na cruz. Agora, quando o nosso eu está neste trono, Jesus está na cruz. Como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, tem que querer. Primeiro, segundo, Jesus tem que permanecer no trono do teu coração. Porque quando Jesus permanece, quando o Espírito Santo permanece no trono do teu coração, o teu eu, a tua vontade, os prazeres pecaminosos da carne estão lá crucificados na cruz do Calvário. E você consegue viver a nova vida em Cristo Jesus, renunciando o pecado, renunciando os prazeres deste mundo. Nosso coração tem um trono. Quem está sentado aí no trono? Você ou Jesus? Ou o Espírito Santo? Quando o nosso eu está aqui, essas coisas que eu estou falando aqui não interessa para muita gente. Terceiro, esperar. Aquelas pessoas estavam esperando pela promessa do Consolador, daquele que nos lembraria, que nos lembra de todas as coisas, daquele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo pode te ensinar muitas coisas.
estavam ali, esperando. Atos, capítulo 4, versículo 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles estavam ali querendo, eles permaneciam, eles ficaram para ser cheios do Espírito Santo. Como é que está a nossa vida de oração? Irmãos, o Espírito Santo de Deus vai fazer muitas coisas agora. Ele já está fazendo. O Espírito Santo de Deus já está fazendo muitas coisas aqui na igreja. Quantas pessoas Ele tem acrescentado a esta igreja? Quantos obreiros? Quantos trabalhadores? Não tínhamos nem ministros aqui para tocar os instrumentos. Não tinha ninguém para louvar, para adorar o Senhor aqui. Não tinha toda essa estrutura. Olha só o que o Espírito Santo de Deus está fazendo nesse lugar. Quantas pessoas Ele já enviou? Quantas pessoas generosamente ofertaram recursos, provisão? Porque essa obra não é humana, essa obra é de Deus. Se você não percebeu isso ainda, mas Deus pode fazer muito mais. O Espírito Santo quer curar mais, quer se manifestar mais, quer dar mais dons espirituais. Ele quer falar mais, Ele quer morar mais, habitar mais em nós. Mas nós precisamos querer, nós precisamos permanecer e esperar. Quantas pessoas vão abrir um culto agora à noite? Quantas pessoas foram curadas aqui? Quantos testemunhos nós já temos aqui? Olha para o lado. Olha a pessoa que Deus trouxe. Olha a pessoa que Deus colocou aqui. Esqueci o nome do irmão ali. Eduardo. Você estava aqui na primeira vez, no primeiro culto. Olha o que Deus fez, Eduardo, já. Somos tão limitados. Quem somos nós? Oramos tão pouco. Buscamos tão pouco. E olha o que o Senhor está fazendo neste lugar. E não dá para entrar aqui de uma forma natural. Não dá para ser um cristão naturalista, cheio de informações, cheio de vídeos, cheio de pregadores, mas não tem intimidade com o Espírito Santo, irmãos. É grave isso. Será que nós não vamos acordar igual aquelas virgens que estavam dormindo? O noivo veio, ele fechou a porta, elas começaram a bater: Senhor, deixa eu entrar. Não te conheço. Quando você é cheio do Espírito Santo, você edifica a si mesmo, mas abençoa a vida de muitos. Porque nós estamos rodeados de pessoas. Nós temos pessoas na família, nós temos amigos, nós conhecemos muitas pessoas. Aí chega lá: nossa, estou com uma enfermidade, nossa, estou com um vício. E o natural, o crente naturalista não. Irmãos, a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ele se manifesta através de nós. Quando você está com uma família, quando você está com seus amigos, quando você está com as pessoas, os dons do Espírito Santo podem se manifestar através da sua vida. Nós estamos perdendo tempo. É bom se reunir, é bom estar juntos,
Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade, ele tem ousadia. Ele não recebeu o espírito de medo, mas ele recebeu o espírito de autoridade. Para quando ele estiver com as pessoas, ele vai impor as mãos, as pessoas serão curadas, os enfermos serão curados, os demônios não se resistirão, porque o próprio Deus, o Espírito Santo, habita em nós. Igrejas fracas. Minha mãe está aqui. Como eu apanhei na mão? Melhor dizendo, como eu fui corrigido. É a geração que mais foi corrigida biblicamente. O que o Senhor fala para nós fazermos com os nossos filhos? Pessoas que deixaram essa base bíblica, porque está vindo uma geração fraca e não é corrigida. Se você resolve na conversa com teu filho, amém, mas biblicamente os nossos filhos têm que ser corrigidos. E olha essa geração que está vindo aí, batendo nos pais, desonrando os pais. Ah, se eu falasse alguma coisa, meu Deus do céu, não é só olhar isso. Uma geração de cristãos que não conhecem a Bíblia, que não se enche do Deus Espírito Santo, porque Ele pode te ensinar muitas coisas, inclusive ensinar os teus filhos no caminho que Ele deve andar. E última lição. Primeira, querer. Segunda, permanecer. Esperar. Por isso tem muita gente ansiosa. Esses dias estava sentindo um negócio, uma crise. Meu Deus, o que é isso? Uma ansiedade. Começou aqui umas dores, eu comecei a orar. Por que andais ansiosos? Antes colocai as vossas petições diante do Senhor, porque Ele é bom para cuidar. Tem muita coisa que o Deus Espírito Santo pode fazer na sua vida, que você nem imagina, porque precisa querer, porque precisa permanecer na palavra, porque precisa permanecer na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Precisa permanecer. Não é só um encontro, não é só uma visita de Jesus. Ele veio para morar no teu coração. Glória a Deus. Última lição: render. Rendição incondicional. A pessoa que é mais cheia do Espírito Santo é aquela que se rende, é aquela que dobra os joelhos, que desliga o celular, que desliga a televisão, que não traz esperança nenhuma, que deixa de estar, com muitos, para entrar no quarto e orar. Rendição incondicional. As pessoas estão querendo seguir Jesus e falar sobre Jesus, mas com condições. Minha agenda, meu tempo, minha casa, minha família,
minha esposa, meus filhos, conforme eu quero, conforme disponibilidade na minha agenda, conforme o que sobrar do meu tempo. Isso é se render incondicionalmente? Esse pecado aqui não está, Jesus. Ó, aqui, esse pouquinho aqui do coração, tá? É para minha sujeirinha. Essa parte aqui não, Jesus. Condicional. O Espírito Santo. As pessoas que querem o Espírito Santo, que querem ser cheias do Espírito Santo, têm que se render incondicionalmente e dar espaço para Jesus vir, para o Espírito Santo fazer morada e destruir os nossos ídolos. Que o Espírito Santo venha sobre nós, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé.